Estamos começando mais uma live pelo circuito Cinema em Movimento, promovido pelo ICEM, o Instituto Cultura e Movimento, patrocinado pelo Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Universidade Estácio de Sá, Instituto Idux, com realização pela MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Hoje a live vai ser sobre o curta-metragem documentário Carne, de Camila Cater, que aborda a experiência de 5 mulheres com seus corpos, mulheres com diferentes idades, fases e realidades. Tem uma criança que se acha gorda, tem uma menina que acabou de menstruar e não entende, tem uma mulher no climatério, tem uma mulher preta, trans, entre outras coisas, paquerar um homem e acaba recebendo uma inesperada situação constrangedora, porque ele saca uma arma, né, para ameaçá-la, para ela sair desse local. Uma atriz que envelhece, a princípio não aceita esse envelhecimento, enfim. Então são 5 mulheres com diferentes realidades, idades e fases. E a Camila, ela faz uma intersecção entre essas fases das mulheres com as fases de cozimento da carne. Crua, passada, bem passada. E esse curta, ele foi premiadíssimo aí internacionalmente no Festival de Locarno, na Suíça, Zineb, na Espanha, foi qualificado para o Oscar 2021, está na lista do New York Times of Docs, que é uma lista que reúne cineastas independentes do mundo todo que se destacam com os seus curtas. E quem vai comentar essa live debate aqui comigo serão 2 entendedoras do assunto, que é a Eduarda Monteiro. Ela tem 24 anos, é jornalista de formação e de coração, tem 5 anos de experiência no jornalismo cultural, com mais de 500 matérias publicadas. Trabalha na imprensa de um sindicato e como repórter, redatora e líder de editorias no site Lorena R7. Também é coordenadora do site In Magazine, além de ser criadora de conteúdo sobre cinema, audiovisual e cultura pop nas redes sociais através do @derepente.jornalista. É crítica de cinema e atua como colunista no @projeto A Sala. E a Jordana Bernard tem 27 anos, é formada em cinema e audiovisual. Tem formação como repórter cinematográfica e montadora. É editora de mídias audiovisuais na TV Globo, para diferentes formatos e, paralelamente, cria conteúdo sobre filmes, séries, cultura pop, entretenimento e linguagem cinematográfica nas redes sociais, fazendo resenhas de produções, mostrando pré-estreias e eventos. Então, muito obrigada primeiro, meninas, por aceitarem o meu convite para debater o filme Carne, especialmente os aspectos técnicos. Primeiro, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui. Já tive contato com a MPC Filmes anteriormente, a gente fez um outro projeto aí, foi muito legal. E eu adoro o trabalho que vocês fazem, então receber esse convite foi muito, muito bacana. E poder assistir, ter contato com esse curta foi muito interessante. Assim, acho que como mulher, a gente bate mais na gente, né? Então, eu vou adorar falar sobre ele, estou muito feliz de estar aqui, principalmente com a Duda, que já é uma pessoa que a gente faz muita coisa junto, escreve muita coisa junto, faz muita collab e tá sempre em eventos juntas também, então vai ser muito bacana. Duda? Quero agradecer pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, debatendo esse curta tão interessante e, ao mesmo tempo, tão forte, né? Que usa da animação para falar sobre assuntos muito fortes e muito pertinentes para nós, que somos mulheres e mulheres que somos atravessadas por todas as fases que essas mulheres do curta também foram atravessadas e são atravessadas. Um prazer estar aqui com a Julie, que é uma pessoa que tenho bastante contato, que é uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, e também com a Jordana, minha amiga, grande amiga, que é a questão de conteúdo, jornalismo cultural. Então, prazer estar com vocês. Obrigada, meninas. Depois a gente deixa o arroba de vocês aí para todo mundo seguir e acompanhar aí todas as novidades que vocês trazem sobre cinema, audiovisual, cultura pop, dentre outras coisas.
Então eu quero começar perguntando para vocês o que vocês acharam do filme. Eu gostei muito, porque, como eu já mencionei na introdução, um filme que acho que, como mulher, a gente sente mais, porque, de certa forma, desde a infância, a gente sofre certas violências. Não violências, assim, abusos, de fato, algumas sim, mas nem todas, não é o meu caso. Mas a gente sofre essa coisa do, eu acho que eu tô um pouco acima do peso, às vezes alguém da família fala alguma coisa em tom de brincadeira, mas você sabe que aquilo ali é uma verdade, e a gente vê uma das primeiras personagens falando sobre isso, depois a questão da menstruação, que é um tabu, né, e a gente fica sempre naquela coisa de, na escola, principalmente, ai meu Deus, eu menstruei, eu preciso ir no banheiro trocar o absorvente, eu tenho que esconder o absorvente, sabe? Essas coisas assim, aí você vai se identificando muito. E claro, as outras personagens mais velhas do que a minha idade, eu me identifico menos porque eu não cheguei nessa idade, mas eu consigo visualizar, né, das mulheres mais velhas à minha volta, minha mãe, como que foi a questão dela com a menopausa. Eu acho que é um assunto ainda que precisa ser muito falado, porque primeiro a menstruação, né? Depois vem a questão da menopausa. E tudo é um tabu, assim, para a sociedade para falar. Então, eu achei que a forma como a diretora encontrou para falar de todas essas fases que a gente passa e todas a gente sofre um abuso, muito interessante. Porque ela mostra as histórias, mas ela também não escancara mais essas mulheres. Acho que isso é o mais importante, assim. Então, eu gostei muito da forma como ela abordou essas histórias no filme. Bem sutil, né? Muito. Os relatos são muito fortes, porém a forma como ela aborda é muito sutil, né? Exato, eu acho que até faz a gente falar desse curta é um momento bem interessante, porque a gente está tendo aí o Humanas, né? É um super filme incrível. E a diretora até fala que ela pensou em trazer em forma de documentário e depois ela decidiu trazer em formato de ficção mesmo. A gente vê as atrizes ali, vê toda aquela interpretação, mas a gente não vê o abuso acontecendo, sabe? Então, eu acho que a diretora do Carne faz uma coisa muito parecida. Você mostra essas histórias, mas sem trazer mais violência para essas mulheres, sabe? Acho que isso é o mais interessante. Eu tenho uma visão muito parecida com a Jordana em relação a essa forma, né, de tratar esses assuntos sem expor a mulher, porque falar sobre esses assuntos, a estereotipia que a gente sofre enquanto mulher, enquanto indivíduo feminino desde a nossa infância, é uma coisa muito dura. Então, trazer esses assuntos através da animação, através de diversas formas de animação e comparando com o ponto da carne, porque, de certa forma, as mulheres elas são vistas como carne na sociedade, né? Desde criança, a gente muitas vezes não é vista como indivíduos que têm vontades e que têm posicionamentos e que têm, enfim, personalidade. A gente muitas vezes é visto como uma mercadoria. Desde criança, né? A gente é moldada, é modulada desde criança o nosso peso, o que a gente vai vestir, como a gente vai se comportar, como as pessoas vão nos ver. Então é muito interessante a forma com que a diretora traz esses assuntos, ao mesmo tempo preservando as mulheres que estão dando esses relatos, que são relatos tão fortes, né? E ao mesmo tempo, acho que também é uma forma de, acho que democratizar o entendimento, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão falando, que as mulheres estão falando, as animações vão desenhando, né? Vão dando a impressão do que elas estão falando. Interessante de abordar assuntos tão pesados e que nos perturbam tanto como eu falei que é uma forma muito interessante de abordar esses assuntos que nos atravessam como mulheres, como indivíduos, que nos perfuram, né, a vida inteira. Eu acho que a Camila foi muito feliz realmente nesse documentário e ela teve a oportunidade de conversar com ela. Ela começou colhendo relatos dos familiares dela, da irmã, da tia. Então, tudo começou a partir destes relatos, né? Você vê que dentro da casa dela já existiam algumas dessas questões, né? Tá sempre perto da gente, né? Exatamente.
Acho que exatamente. toda mulher tem alguma questão, né? Ou já teve alguma questão por ser mulher. Infelizmente ainda temos isso. Carne é um curta-metragem que combina relatos reais e animação. Na ausência de imagens reais e o uso total, né, de animação, como a Camila preferiu fazer, eles desafiam a noção tradicional de documentário. Né? Vocês acham que essa estratégia ampliou ou diluiu o conceito de realidade tão presente nos documentários? Eu acho que é uma forma de misturar um pouco da realidade com fantasia, mas não de tirar o impacto daqueles relatos. Eu acho que até amplia um pouco do impacto. Acho que é mais interessante, é mais visual para a gente compreender o que está sendo dito, para a gente ser impactado, a gente receber aquilo que está sendo dito, a gente vendo as animações, a gente vendo aquela boneca sendo pintada de vermelho, que é uma cor tão forte, a gente vendo a figura se falando e repelida. Então, a gente vendo aquele prato sendo colorido, eu acho que é um estímulo que ajuda a ilustrar, né, de certa forma, o que as mulheres estão falando, porque a fala delas e as animações são muito conectadas, né? Não é como se fossem animações aleatórias passando de modo a distrair a gente do que está sendo dito. Na verdade, é uma forma de reforçar o que está sendo dito. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, se amplia ou se dilui esse senso de realidade, eu acho que, ironicamente, ele amplia essa Uhum. forma de realidade. A gente consegue ser mais impactada pelo visual, pelo estímulo visual que aquilo tem. Mais impactante, talvez, do que ver a mulher sentada falando direto para a câmera. É mais dinâmico, é mais interessante, é mais estimulante a gente ver dessa forma. Eu penso muito como a Duda também. Eu acho que ele amplia muito, porque todo esse estímulo visual, além de fazer a gente prestar mais atenção na história do que eu acho que a gente prestaria se só estivesse vendo a mulher ali sentada ou algum detalhe dela e tudo. Uhum. Mas a gente também, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas quando elas começam a falar, de início, o meu cérebro ele já vai imaginando uma história. Só que aí começam a aparecer as histórias, as animações, perdão, e aí você vai acompanhando as animações e ao mesmo tempo que você imagina como foi aquela história daquela mulher, você tem a animação ali. Então eu acho que ele amplia muito essa a história, sabe? De como foi, assim, porque o meu cérebro ia trabalhando dessa maneira, sabe? Eu ficava imaginando, aí a animação vinha e fazia parecido com o que eu tava pensando, às vezes não tanto. Então eu acho que isso é uma forma de prender mais a atenção também. E é um formato diferente, assim, na faculdade a gente falava muito sobre novos jeitos de fazer cinema, né? Um cinema expandido também. E eu acho que esse é um exemplo muito bom, assim, de cinema expandido, porque a gente tem uma história ali muito interessante, por si só já é muito impactante, mas e você adiciona um outro elemento que é a animação, que é tão ligado ao infantil também, mas que a gente sabe que hoje em dia as animações elas falam muito mais para nós adultos até do que para as crianças. É. Então eu acho que amplia mesmo porque ele faz você se conectar mais com aquela história ali. A minha segunda pergunta era nesse sentido, mas vocês já responderam, né? Se a estética artesanal e tátil da animação, né? A massinha, a pintura, a colagem, Uhum. e elas criaram uma dimensão sensorial que contribuiu e reforçou o impacto dos relatos, né? Vocês duas já responderam e sim, né? Não sei se vocês querem Uhum. complementar com mais alguma coisa. Sim, eu acho que também essa coisa de ir mudando, porque uma hora a gente vê aquarela, depois a gente vê massinha, depois a gente vê o digital, e é meio que como a gente vai meio que parece que acompanhando a evolução da animação, Uhum, mais ou menos por aí, junto com a evolução da mulher, sabe? Eu Uhum. interpreto um pouco dessa maneira. Então eu acho que Sim. essa escolha dela fazer diferentes usos ali do stop motion, né? De usar massinha, uma hora usar o digital, outra hora aquarela é outra coisa que faz você prestar atenção e pensar por que ela está usando esse estilo e não esse, sabe? E uhum. aí você vai interpretando como uma evolução junto com a evolução da mulher até você chegar à história final. O que ela quer dizer em cada parte da animação, né?
Porque acho que o estilo de animação que ela usa, o material que ela usa, por exemplo, a argila, ela quer dizer algo com tudo aquilo, né? Por exemplo, a argila, a gente vê que a argila é um material de muita maleabilidade, né? A gente consegue marcar com muita facilidade. E a pele humana, principalmente feminina, pós-menopausa, entrando na idade da velhice, ela também fica mais flácida, mais maleável, perde colágeno. Então a gente vê esse desenho daquele corpo flácido, com material muito maleável, que é muito molinho. Então é muito interessante ver como ela faz essa simbiose, assim, né? Essa simbologia, essa com o que está sendo exibido pra gente. E até mesmo depois quando a gente vê a personagem menstruando, também combina muito, assim, né? A forma como todo aquele vermelho, como a Lu já mencionou, usado, tudo aquilo ali é uma. Porque é a adolescência, o momento que está florando, que tudo está acontecendo, essas hormônios estão a mil também, que assim como na menopausa muda muito, né? Nesse momento muda muito também. Eu acho que a forma como a diretora escolhe tratar ali, representar visualmente, representa muito a adolescência, sabe? Essa expansão de cores e questões todas. É isso mesmo. Agora, como que vocês enxergam a construção da trilha sonora dentro do Carne? Né? Eu estava observando, assistindo hoje, não sei nem se é pela 10ª ou 15ª vez, que a gente tem que estar sempre muito atualizada para poder debater com vocês os assuntos. Então, eu percebi alguns tons de suspense, momentos de passagem de profundidade, pulsação. E a Camila colocou alguns sons literais também, né? O prato quebrando, sangue escorrendo, um armário trancando, som de água, carne assando, uma TV fora de sintonia, vidro quebrando, um samba, bolhas. Né? Vocês acham que combinou? Casou com os relatos? Casaram com os relatos esses elementos? Na minha opinião, sim, porque a trilha sonora ela é mais um elemento que ajuda a contar a história, né? Não só a trilha, mas os outros elementos que são prato quebrando, enfim, a questão do sangue jorrando, tudo conversa, eu acho. Tá, tudo ali a questão sensorial ajuda muito ali a gente a se conectar com aquela história, a entender. Então eu acho que a trilha e o som ambiente, no geral, ele faz muito sentido ali. E a gente vê certos momentos que a trilha fica mais agitada e outros que ela dá mais uma caída, assim, porque se você for olhar, né, as fases, no momento que ela tá mais agitada, um pouco mais na juventude, depois ela vai criando mais um suspense, depois vai caindo um pouco mais. Então eu acho que a trilha combina super ali e ela é mais um elemento narrativo, né, que ajuda a contar essa história. E eu acho que ela foi super bem encaixada ali. Provavelmente foi uma coisa que a diretora pensou muito bem, porque ela tá bem. Me envolveu bastante essa questão de às vezes estar mais agitada e às vezes não, e ajuda você realmente a entrar nessa história. É uma construção atmosférica por completo, né? Ele te estimula pelo visual e também pelo que você ouve. Uma parte da trilha que me marcou muito foi a parte que tem uma trilha de suspense e tensão, né? Aquela trilha de tensão, de forma até abafar um pouco o que está sendo dito, o que a mulher está dizendo. A voz dela chega a ficar muito no fundo. E a gente, se não tivesse prestando atenção naquela construção do que estava sendo feito e falado, poderia até achar que era um deslize, né? Que subiu um pouco demais a trilha, mas a gente percebe que é proposital, justamente porque o que ela estava falando tem muito impacto. A gente é estimulada pelo que a gente está vendo e o som acaba finalizando esse estímulo, né? Completando aí essa atmosfera que ela consegue criar muito bem no filme, na trama, né? A Duda até me lembrou que teve um momento que eu tava assistindo que eu aumentei o volume, eu falei, gente, acho que tá muito baixo, eu não tô conseguindo ouvir. Mas aí depois eu, entendendo a história, eu entendi que era essa construção, né? Vai crescendo esse suspense da trilha, especialmente quando a gente tem o relato da. Eu esqueci o nome da personagem, mas ela é trans, né? E é negra. Você cria uma expectativa, ela tá contando a história, e aí, de repente, essa expectativa é quebrada, porque ela, quando ela viveu isso, ela viveu essa quebra de expectativa, e a gente, quando ela tá contando a história, pensa que vai acontecer uma coisa e aí é outra.
né? Que a gente vê que, na verdade, ele não estava ali flertando com ela. Então, a trilha nesse momento também acho que dá muito impacto, porque você fica, né, fica chochada, assim, É, é. junto com a história, você quebra junto. Então, acho que a trilha também ajuda muito nesse momento, principalmente nesse momento. E um momento que me chamou muito a atenção, não sei se para vocês também, foi entre os relatos, a Camila coloca a tela preta, completamente preta, e o silêncio, né? Que também já dá aquela, nossa, Uhum. aquele Uma impacto, né? reflexão, né? Você dá um passo para trás, né? Você fala, meu Deus. Mas E, é um respiro, mas ao mesmo tempo não dá tempo de você respirar, porque são tantas histórias e é tão interessante e também é, tão, às vezes, tão dramático, você fala. E, né, é um respiro, mas que vem mais uma batida aí na próxima história. E a curiosidade também, né, do que tá por vir, qual é o próximo ponto de carne, qual é o próximo relato, também estimula bastante a nossa curiosidade, né, de saber o que mais vem aí, né? exatamente. É. Agora, tem um trabalho muito cuidadoso, né, da montagem rítmica. É o que a gente está falando um pouco agora do som, com as animações. Ela compõe muito bem tudo isso junto com os depoimentos, as diversas técnicas de animação, som. Isso facilitou o entendimento dos relatos, vocês acham? Causou todo esse impacto, né, em vocês. Mas vocês acham que facilitou o entendimento do que a Camila quis passar? De fazer essa conexão entre as fases da mulher, fazendo essa conexão com as fases de cozimento da carne? Vocês acham que contribuiu? Com certeza, assim, é um trabalho que é, para nós, mulheres, precisamente, é muito lógico, assim, justamente porque desde pequena a gente se sente um pouco como mercadoria, né? Um pouco como sub-humanas, assim, diante de uma sociedade machista que a gente tem. E quantas vezes a gente já ouviu piada na rua, a gente já se sentiu como realmente um pedaço de carne. Então, é uma analogia que é, infelizmente, muito simbólica pra gente, é muito realista, né? A gente consegue realmente se colocar no lugar daquelas mulheres e é uma analogia perfeita, assim, da gente ir perdendo o ponto, né? Durante a vida. A gente chega no ápice, que é ali na maturidade dos 20 e pouco, 30 e pouco, que é a carne no ponto, e depois a gente vai passando, né? A gente fica passada, a gente fica mal passada, a gente já foi crua. Então a gente realmente se sente dessa forma e foi uma analogia muito, muito inteligente, muito interessante que ela fez, né? Muito profunda pra gente, que é triste, mas é como a gente se sente em boa parte da vida, né? Eu concordo. Eu acho que a diretora foi muito feliz em fazer essa analogia, porque é exatamente isso. A gente se sente como uma carne, um pedaço de carne. Em vários momentos, como a Duda citou, de andar na rua e a gente sentir olhares estranhos, ou a gente evitar usar determinada roupa, porque sabe que vai olhar e aí você não quer que olhe, e sabe? Então, eu acho que fazer essa junção das fases da vida da mulher com as fases do ponto da carne é muito interessante, porque você consegue todos esses elementos narrativos que ela utiliza, o som, os formatos de animação que a gente já falou. Eu acho que isso tudo contribui para entender e para mergulhar mais nessa história, nas histórias, né? Ali. E aí você vai ficando cada vez mais instigado para saber qual é a história, porque em todas as fases, assim, não posso dizer em todas, porque eu não cheguei até a todas as fases, mas as fases das quais eu já cheguei e as que eu tive contato com pessoas que chegaram a outras fases, você se vê ali, exatamente, entendeu? Você se vê, me vejo na menina que graças a Deus eu nunca tive esse problema, mas às vezes com amigos, alguma coisa, comenta alguma coisa do seu corpo, e você, porque a certa personagem fala que a mãe, né, não aceitava, falava que Uhum. ela queria ter uma filha, que fosse uma boneca, que ela pudesse fazer as coisas e comprar roupa e tal, e a menina não é desse jeito. E eu acho que toda mulher já se sentiu um pouco assim, sabe? Algumas por serem gordas, outras por serem magras demais também.
já vi casos, enfim. E aí, às vezes, da família falar, né? Como é o caso da personagem, mas às vezes de amigos. E às vezes as pessoas usam em tom de brincadeira, mas a gente sabe que não é. Então a né? gente se identifica em cada fase ali, sabe? E mesmo nas fases que a gente não chegou, a gente se identifica com aquele ponto daquela carne, porque a gente enxerga, né, as mulheres à nossa volta, a gente enxerga as dores. Então eu acho que foi uma analogia muito perfeita que a diretora fez, assim, porque é exatamente como a gente se sente, porque é uma carne, um objeto, né? Quantas propagandas, por exemplo, que a gente teve ao longo dos anos, que hoje em dia, porque assim, por mais que o feminismo, né, a questão toda do feminino, do empoderamento feminino, já vir de algumas décadas, eu acho que de uns anos para cá, não aceitar determinadas coisas, né, da mulher ser tratada como um objeto numa propaganda, como um pedaço de carne mesmo, que a gente via até alguns anos atrás, hoje a galera já não aceita. Eu acho que isso também vem muito por conta da internet, né? Então, eu acho que é uma luta também que a gente ainda é uma luta recente, né? Essa questão de tirar Muito, essa assim. objetificação, tirar essa coisa da mulher ser um pedaço de carne. Então, eu acho que a diretora foi. Eu gostei muito da analogia que ela fez. Agora, falando um pouquinho do documentário, né? O Eduardo Coutinho, que foi um cineasta, jornalista brasileiro, um grande documentarista, considerado um dos maiores da história do cinema brasileiro, cuja marca era realizar documentários que privilegiavam histórias de pessoas comuns, assim como o Carne. Ele tem uma opinião polêmica sobre os documentários. Ele diz que generalizar documentário como algo que educa e informa e algo que diz a verdade é uma tragédia. E isso deveria ser totalmente desconsiderado, porque torna os documentários chatos, faz com que eles sejam menos apreciados por pessoas diversas e principalmente por jovens. Que, na opinião dele, isso é uma visão ultrapassada, né? Que ele diz o seguinte, que o documentário joga com a questão da verdade. Né? E aquela máxima que documentário é verdade, ficção não é verdade. Ele fala que isso não existe. É. Né? Que os documentários que dão certo são aqueles que não estão preocupados nem em informar, nem em educar, nem em dizer a verdade, pois este sim tem um efeito poético, que vai levar o espectador para um lado ou para o outro, dando o valor poético ao documentário, como no filme de ficção. O que o Carne ensina sobre os limites do documentário enquanto registro do real? Porque ele está nesse limbo aí que o Eduardo Coutinho fala. Eu concordo muito com essa. Inclusive, eu amo os filmes do Eduardo Coutinho. Eu lembro que eu assisti na faculdade e me apaixonei, assisti todos. E realmente, ele trazia muito da realidade nos documentários dele, né? Mas era muito também da improvisação, do que estava acontecendo. E também a gente via ali que algumas histórias, principalmente no Jogo de Cena, que a gente tem ali as histórias reais das mulheres e também depois tem atrizes interpretando essas histórias. E é muito interessante essa mistura, né, do real com a ficção. Eu acho que o documentário não é sempre 100% real também. O que o cara ensina sobre os limites do documentário, eu vejo muito como os limites do respeito. Até onde eu posso contar a história dessa pessoa, contar o relato dessa pessoa, né? Fazer a sociedade pensar e refletir para melhorar com esse relato, mas também não colocar essa pessoa escancarada, não colocar ela, não fazer ela passar por mais violência, né? Vou usar exatamente a frase que a Mariana Brennan usou para falar sobre o Humanas. Como eu conto a história dessa pessoa e faço a sociedade mudar um pouco para melhor, para isso não acontecer mais, mas sem precisar essa pessoa estar recontando essa história e passar por tudo que ela passou de novo, né? Porque às vezes alguém que sofreu um abuso já cansou de falar sobre aquele abuso, não quer voltar naquilo, é uma situação muito chata. Então eu acho que o Carne, com essa estética que traz, é muito interessante. Eu acho que a gente deveria ter mais filmes assim, de abordar a história e você ficar imaginando quem é aquela pessoa. No final, a gente tem uma atriz conhecida, que a gente sabe quem é, ok. Mas nas outras, é você ficar imaginando quem é aquela pessoa, de quem é aquela história. Pode ser de alguém que está muito próximo de mim, e eu não sei. E, ao mesmo tempo, trazer o visual daquilo.
Então, eu acho que ele ensina muito sobre esse limite do respeito. Até onde eu posso contar a história, fazer o relato, trazer a luz ao relato dessa pessoa sem desrespeitá-la. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante do filme. Embora ele tenha apelo estético forte, é contraditoriamente muito ético em não explorar aquelas mulheres novamente, né? Ele explora daqueles relatos, ele expõe aquela realidade daquelas mulheres e que acaba sendo a realidade de muitas outras mulheres, mas ele evita de expor as mulheres novamente a possíveis ameaças, como, por exemplo, aquela mulher trans que foi ameaçada e que, se exposta, poderia sofrer novamente ameaças, poderia sofrer retaliações. E ético muito interessante da gente pensar, explorar as histórias, trazer luz às histórias, botar para fora histórias de pessoas que às vezes não são ouvidas e não têm voz, mas sem explorar a figura daquela pessoa, preservando a figura daquela pessoa, né? Preservando talvez esse trauma e também a identidade da pessoa. Contar o que ela tem a dizer, mostrar o que ela tem a dizer, sem explorar a imagem dela. Assistir ao curta me lembrou muito, assim, na faculdade, especialmente eu tinha um professor que sempre falava, gente, não usem só o diálogo, não. Sabe, vocês têm tantas camadas aí, a linguagem cinematográfica, ela é tão complexa, ela é tão grande, fazer um relato sem precisar falar alguma coisa, só mostrar alguma imagem. Então eu acho que a diretora, ela, assim, ela transcende nessa questão de usar a linguagem cinematográfica num seu mais amplo aspecto, porque ela utiliza todos os elementos da linguagem cinematográfica para contar a história e é muito bem sucedida, sabe? Eu acho que esse é o mais bonito, assim, do cinema, que me encanta mais, essa coisa de não usar... Claro que o diálogo é bom sempre, mas ela utilizar as várias ferramentas disponíveis aí que o cinema e o audiovisual nos trazem e fazer isso tão bem nesse filme. Isso me lembrou muito esse professor falando isso na faculdade. E acho que uma palavra que a Duda usou eu achei fenomenal, a espetacularização, né? Evitar a espetacularização, ainda mais num assunto como esse, de relatos sobre os corpos, sobre a sua relação com aquela fase de vida, que é tão impactante, emblemática para cada mulher, acontece de um jeito. Então, não espetacularizar isso, realmente, a Camila, ela acertou muito. É difícil. No momento em tudo vira espetáculo também, né? Muito importante da gente pensar dessa forma, porque é 2019, que é ontem, historicamente. Eu acho que depois da pandemia a gente teve um superávit, assim, de aceleração, de todo mundo se expondo e todo mundo é influenciador e todo mundo é uma figura pública, se expõe voluntariamente. Escolher o que vai ser exposto em um documentário, acho que é muito importante. A Karen C. Moraes fala aqui, está comentando aqui, a realidade combina com a ficção em carne, na minha opinião. Ajudou a tornar a obra atemporal. Como a Duda disse, muito ético e incrível. Realmente uma trama atemporal, né? Embora talvez os conflitos sejam do nosso tempo, acho que as mulheres, em toda a história da humanidade, desde que o homem é homem e a mulher é mulher, sofreu esse tipo de retaliação, né? Exatamente. A gente já falou bastante, mas falando um pouquinho mais das técnicas de animação que a Camila usou para cada personagem. O que essa decisão revela sobre a relação entre forma e conteúdo? Então, a crua, ela utilizou na infância, stop motion com objetos de pintura a óleo em cerâmica, mal passada adolescência, uma animação em aquarela, ao ponto a juventude, uma animação digital 2D, a passada meia-idade, né, um stop motion em argila, e a bem passada a terceira idade, a animação direta a partir de uma pintura e de intervenções em película 35mm. O que vocês pensam sobre essa relação? Eu acho que conversa super. Por exemplo, quando a gente fala da aquarela, a gente lembra muito, acho, da infância, dessa entrada na juventude, eles pinturar óleo também. Eu acho que combina muito com esses momentos, faz a gente lembrar da escola, talvez, e desses momentos que a gente passou. Quando ela traz ali já pro digital, que já é uma fase mais madura, eu acho que a gente já
traz mais pro hoje, pro atual. É o que eu comentei até no início. Eu acho que cada fase, parece que conforme a animação foi evoluindo ao longo dos anos, parece que a junção da animação evoluindo ao longo do tempo, com a carne também evoluindo, passando, né, os seus pontos ali, combinou muito, porque você pensa, aquarela, aí você já imediatamente somente vai para algum lado, para alguma memória sua, ou se conecta mais com aquela história. Aí o digital também, você já vai para uma coisa mais atual, assim, digamos, que é aquela coisa mais está no ponto, sabe? Então, eu acho que cada animação, cada técnica de animação utilizada foi muito bem pensada por ela para trazer essa relação mesmo com cada fase, né? Fazer sentido, você se conectar mais. Ela nos remete à primeira infância, né? Acho que é o primeiro tipo de material artístico, talvez, que a gente tenha contato, né, na escola, porque é uma tinta fácil de limpar, é uma tinta fácil de... E também a argila, seja um material mais maduro, né, que quer mais aprendizado para se mexer, assim, que é uma coisa que é visto um pouco mais cult, assim, talvez pela sociedade, que é um pouco mais maduro, né, um material mais maduro de se trabalhar, que a gente não vê tantas crianças trabalhando com argila, por exemplo. O digital é o atual, né, é o ponto, é o que está no momento, é o que está no meio, né, entre a infância e a velhice. Então, é um trabalho muito interessante essa cronologia que ela faz, né, com os materiais da fase. E ela tem stop motion, que é mais, eu acho muito mais difícil de se fazer do que. Porque assim, eu lembro de fazer na faculdade, assim, é muito. Você tem que tirar muitos retratos de cada segundo, tantos frames. Então, é um trabalho realmente primoroso que ela faz ali. De minúcia, né? É muito inteligente esse filme, né? Até, e quando chega Muito. na velhice, você vê que ela volta para a película, né? Então, você tem que ter muita sensibilidade para assistir a esse filme. E de certa forma, também, já não só do aspecto da mulher, mas abrangendo um pouco mais, na velhice também muitas pessoas meio que voltam a ser crianças, porque acabam às vezes acometidas de alguma doença, alguma coisa, que a pessoa depende pra tudo, sabe? Então você volta a ser criança e aí é aquilo, você volta lá pro início, né? Pra película e tudo, então você volta de onde você veio. Entendeu? Então é muito interessante observar isso. Acho que esse filme, cada vez que você olha ele, você fala sobre ele, mais coisas você pega ali. Eu adoro esse tipo de filme porque você vai captando mais coisas. É muito interessante. São muitas Tem nuances. sempre alguma coisinha para destrinchar. Tem. Essa pergunta eu vou fazer para a Duda, enquanto jornalista e crítica de cinema. Que leitura, Duda, você faria para o público que pretende assistir Carne? A gente disponibiliza no link da bio da MPC, mas talvez algumas pessoas ainda não tenham assistido e as pessoas que vão assistir a essa live gravada queiram assistir. Então, que leitura que você faz enquanto jornalista e crítica de cinema? Ao meu ver, assim, Carne é um filme que é muito necessário para todas as mulheres, assim, é um documentário muito curtinho, é um curta-metragem, tem 12 minutos, é um lanche que você está fazendo, é um cafezinho que você está tomando, e é um filme muito impactante, que usa de todos os artifícios possíveis para te levar para dentro daquela história, para fazer com que você seja realmente impactado com o relato daquelas mulheres, de mulheres muito diferentes e fases de vidas diferentes, algumas que nós já passamos e outras que nós vamos passar se tudo der certo. E é um trabalho artístico muito interessante de você analisar como o que você vê na tela conversa com o que você ouve e ao mesmo tempo que a fala que você ouve também está sendo complementado pelo trabalho de som. Então, é uma construção. Eu gosto muito de trazer esse termo porque para mim é realmente isso. É uma construção de atmosfera, uma construção atmosférica. Você está sendo impactado pela fala, você está sendo estimulado pela visão, você está sendo estimulado
tempo, é realmente o que a Karen comentou, é uma trama temporal. São conflitos da nossa geração, talvez conflitos de uma geração passada, como por exemplo daquela atriz, né, que já é idosa, daquela menina gorda da escola que já se tornou mulher. Mas ao mesmo tempo, em qualquer momento que a gente assistir esse curta-metragem, a gente vai conseguir se identificar com todos os relatos e com todas as histórias das mulheres. Trabalho que, pra gente que é mulher, principalmente, mas eu também aconselho aos homens assistirem para ver um pouco como a gente se sente diante de determinadas situações que muitas vezes são impostas por eles ou impostas por uma sociedade dominada por eles. Então, para as mulheres assistirem consciência, talvez, de algumas violências sofridas que não têm consciência, porque às vezes a gente sofre violência até dentro de casa, como é o primeiro relato, da nossa mãe ou de algum familiar, através de um tom de piada ou de um tom de conselho, e a gente não percebe, num ambiente de trabalho também. A gente pode sofrer certos tipos de assédio sem perceber. Então, acho que também é um filme denúncia para a gente tomar consciência do que a gente enfrenta, pode enfrentar enquanto mulher na sociedade. E para os homens, o que eles podem evitar, né? Quais violências eles podem evitar de provocar nas mulheres. Então, é um trabalho que é para todo mundo assistir em qualquer fase da vida, em qualquer ano que a pessoa queira assistir, porque é realmente um trabalho atemporal. Infelizmente, atemporal. É, exatamente. E você, Jordana, a pergunta para você também, para a gente encerrar. O curta tem os 12 minutinhos, como a Duda relatou. Porém, são 12 minutos de relatos muito fortes. Na sua opinião, o que esses relatos ensinam sobre o poder do formato curto no cinema contemporâneo? Mostra que o tempo, ele não define o impacto que essa história vai gerar. Porque às vezes a gente tem um longa de 2 horas e tal, e a gente sai, tipo, que quis passar, entendeu? E aí, com um curta de 12 minutos, você tem uma enxurrada de informações, mas é uma enxurrada de informações muito bem concisa, muito bem argumentada, muito bem montada, principalmente. Então, essa coisa das pessoas veem muito o curta como que tá começando, ou é o primeiro trabalho, não é tudo isso, não sei o quê. Não, gente, pra mim os curtas são o principal, assim, eu amo ver curta, porque dali saem ideias também para longas depois, e mostra que não é porque é um curta de 12 minutos que ele não consegue passar a mensagem, muito pelo contrário. Ele consegue passar a mensagem perfeita, assim, de que a gente se passa por todos esses abusos, né? Durante várias fases da vida, a gente se identifica, a gente pode não ter passado exatamente pelo que aquela personagem passou, mas a gente viu uma amiga passando, uma irmã, alguém. Então a gente, como mulher, eu acho que realmente impacta mais a gente, mas mostra que o tempo ser menor não limita. Ele conta muito, ele traz muito mais conteúdo do que muitos longas aí que eu já vi, muitas séries, enfim. Então eu acho que mostra o poder desse formato curto mesmo, sabe? E a importância que a gente precisa dar para mais assim para os curtas-metragens, porque não é só coisa de quem está iniciando, coisa de quem está na faculdade, não, porque assim, os curtas eles são incríveis e esse principalmente, assim, eu vou rever de novo, porque a gente conversando aqui me lembrou outras coisas então acho que eu quero deixar a mensagem muito parecida com o que a Duda falou. Mulheres em qualquer idade vão conseguir se identificar, homens principalmente assistam para entender às vezes o que a gente passa, porque às vezes a gente fala, mas os homens não passam por isso, eles não conseguem entender, e é um curta muito importante, assim, para qualquer gênero, qualquer idade. Ele é rápido e muito conciso, muito bem feito. Acho que é exatamente isso, o tempo não limita, pelo contrário, ela consegue falar muita coisa e de forma muito, sabe, assim, perfeita, assim, usando todos os elementos que ela pode ali nesse pouco tempo. Então, acho que esse é o grande poder desse filme. É isso, meninas. Então, caminhando para o nosso encerramento, quero mais uma vez agradecer
vocês duas por terem aceitado o meu convite. Foi uma live ótima. O Gabriel Cavo tá, inclusive, deixando uma mensagem aqui. Arrasam demais essas convidadas. Eu vou abrir o espaço para vocês divulgarem vocês, os arrobas, para que quem quiser sigam vocês aí para saberem mais sobre cinema, cultura pop, entretenimento. Enfim, fiquem à vontade, meninas, o espaço é de vocês. Quero primeiro agradecer o convite, foi muito bacana debater sobre esse filme feito por mulheres, com mulheres e para muitas mulheres. Nosso trabalho aqui nas redes sociais caminha muito junto, né, Jordana? A gente tem muita coisa junto aqui, é muito bacana da gente acompanhar. Apesar de como a gente trabalha junto, também cada perfil tem uma identidade, então são perfis muito bacanas de acompanhar, modéstia à parte. A gente fala muito sobre cinema brasileiro também, que é um exemplo do que a gente debateu hoje. Então, fiquem ligadinhos aqui nas nossas redes, que a gente faz cobertura de eventos, a gente traz resenhas também, sempre com esse ponto de vista muito particular e também muito responsável sobre o que a gente está falando. Meu arroba é derrepente.jornalista e muito obrigada pelo convite. Queria agradecer também, assim, fiquei muito feliz quando a gente recebeu o convite, porque é o que a Duda falou, a gente ama falar de cinema e principalmente de cinema brasileiro. Assim, se alguém falar mal de cinema brasileiro perto da gente, pode ter certeza que a gente vai na hora sentar essa pessoa e falar pra ela toda a história do cinema brasileiro. E a gente é muito assim, tanto quando a gente vai fazer algum trabalho, alguma collab juntos, a gente sempre, metade pelo menos tem que ser filme brasileiro, tanto tem que ser filmes de mulheres. Então a gente tem muito esse pensamento, acho que a gente consegue conversar muito, criar muita coisa junto, porque a gente pensa exatamente isso. Então, quando veio esse convite pra gente, por ser um filme brasileiro, um filme de uma mulher, foi muito bacana. Adorei o filme, assim. Depois eu vou até mandar uma mensagem pra diretora, que eu ainda não mandei, porque eu gostei muito da forma como ela abordou, realmente. É o que eu disse, o tempo ali não a limitou. O meu arroba é Bernard Tates, mas se vocês colocarem Jordana Bernard vai aparecer também. E eu falo muito sobre cinema no geral, principalmente cinema brasileiro, sempre também trazendo muito pro cinema feminino, buscando mostrar para as pessoas mais cineastas mulheres. Faço muito conteúdo com a Duda, muito evento que a gente vai, muito filme que a gente assiste, muita resenha que a gente coloca aqui. Gosto muito de falar sobre linguagem cinematográfica, como eu falei, que é uma coisa que é muito rica e tem muitos elementos que a gente pode falar. Sigam a gente aí e fiquei muito feliz com esse convite. Espero. O papo foi muito bom aqui, eu consegui reparar em mais coisas do que eu tinha reparado antes. Muito obrigada. Eu espero que a gente possa, mais pra frente, fazer outros debates como esse. Sem dúvida, meninas, sem dúvida. Muito obrigada. A Karina aqui está dizendo resenhas maravilhosas, inclusive. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, tchau. Até a próxima.